eu queria que ele falasse um pouquinho inicialmente dessa experiência dele dentro, né, da área de turismo, que o Felipe é um profissional que trabalha com turismo desde sempre, e depois a gente começa aí com algumas perguntas, algumas dúvidas, e a fala dele aí. Muito obrigado, Felipe, pela sua disponibilidade de tempo para estar aqui conosco nessa noite. Obrigado, professor Passos. Me escuta bem? Beleza, ouvindo bem. Agradecer a você, a professora Roberta, agradecer a todo mundo aí da audiência, né? Eu acho que é um momento acadêmico para a gente que trabalha na iniciativa, tanto na privada, na pública, é um momento de refrescar um pouco a nossa mente, geralmente com ideias novas, com discussões de alto nível, e isso é muito importante, né? Essa junção que você falou. Só para me apresentar rapidamente, eu tenho 20 anos na área de turismo, já trabalhei em hotéis, no Club Med, em Vail Resorts nos Estados Unidos, administrei um parque de eventos por 2 anos, trabalhei com produção de eventos, trabalho até hoje, em especial em eventos outdoor, né? Tem um produto chamado Expedição Terra Gigante, que criei, XC Run. Agora, o que importa mesmo hoje, que eu acho que é o mais interessado, é a minha vida pública, né? Depois de 7 anos trabalhando com turismo, na parte privada, em 2005, eu comecei como estagiário na Turigio. Na Turigio, lá, comecei como estagiário, fui efetivado, depois passei para gerente, passei para diretor. Em 2010, fui convidado para deixar o estado e ir para Rio Tour, para ser gerente de projetos. Em 2013, fui nomeado subsecretário de turismo da cidade do Rio de Janeiro, onde tive a oportunidade de participar do planejamento de grandes eventos, como a JMJ, a Copa do Mundo, Rio+20, Olimpíadas, Paralimpíadas, Carnaval, Réveillon. Enfim, sou grato e ganhei bons cabelos brancos durante os quase 8 anos que eu tive nesse momento lá na cidade do Rio de Janeiro. Em 2017, eu assumi a vice-presidência da Suderj de marketing para trabalhar com a gestão de equipamentos esportivos e captação de eventos esportivos. E em 2018 fui convidado pela presidente Sônia Chame a assumir a diretoria executiva do Rio Convention Bureau. Fiquei lá até março desse ano. Foi um momento muito interessante, quando eu voltei para a iniciativa privada e trabalhar com algo que eu gosto muito, que é a questão do associativismo. E esse ano, que é um ano atípico, né? É um ano desafiador. Me deram, né, o secretário, na época, Otávio Leite, e a subsecretária Adriana Almeida de Carvalho, numa conversa, eles perguntaram se eu topava o desafio de criar os planos de retomada do turismo pós-Covid ou pós-aparecimento do Covid. A gente não sabe se ele vai sair definitivamente das nossas vidas, mas se eu topava, e é um belo desafio, e estou desde março trabalhando. Retornei a Turigio, uma casa que eu adoro, que eu gosto muito, que eu me sinto muito bem, fui muito bem recebido lá, e voltei para concluir esse desafio na minha carreira. Legal, Felipe. Obrigado aí pela introdução. Eu queria, né, começar a nossa conversa bem de algo amplo e que gera muitas dúvidas, eventualmente, com profissionais da área e quem não é da área, né? Aqui no caso do Rio, alguns lugares do Brasil, existe algo similar, onde a gente tem uma empresa que você trabalha aqui, a Turigio, que trabalha com o turismo. A gente tem a Secretaria de Estado de Turismo, também do Rio de Janeiro. A gente tem o Convention and Visitor Bureau, que você também participou e trabalhou na gestão aqui no Rio. Queria que você pudesse falar para a gente um pouquinho do que faz cada um desses. E aí a gente tem o Ministério do Turismo, a Embratur. Se você pudesse dar assim, uma pincelada de qual é a responsabilidade direta de cada um desses órgãos, né? Claro que a gente não vai conseguir falar de todos, mas algumas informações principais de cada um desses órgãos para a gente ter uma visão, um panorama, né, de quem faz o quê. Primeiro a gente precisa entender o momento de fundação de cada órgão desse, né? A Turigio, que mudou de nome, Flumitur, ela foi criada em 12 de abril de 1960. Então, foi o primeiro órgão de turismo. Na época, o Rio de Janeiro ainda continua sendo a principal imagem do Brasil
lá fora, né, na Europa, em termos de turismo, era a cidade mais visitada, hoje é a segunda mais visitada, se você somar o fluxo de turismo e negócio, turismo e lazer. São Paulo ainda é agora que passa a ser a mais visitada. Então, em 1960, cria-se a Flumitur, com uma ideia de turismo um pouco diferente da ideia de turismo que nós temos hoje, né? Então, em 1960, a ideia que se tinha de um órgão de turismo desse era que o órgão, além de trabalhar a questão de políticas públicas, ele deveria ter o seu próprio hotel, ele deveria ter patrimônio, fazer gestão de patrimônio e tal, e isso foi, ao longo do tempo, se diluindo. Só para a gente ter uma noção do que eu estou falando na criação da Turigio, a Embratur, que você citou, ela foi criada em 1966. Foram 6 anos depois de um órgão do Estado do Rio de Janeiro se criou o órgão federal para cuidar da imagem do Brasil. O primeiro curso de turismo, se eu não me engano, o professor Roberto deve saber, eu acho que em 1971. Então, assim, na verdade, a Turigio, ela nasce 11 anos antes do primeiro curso de turismo do Brasil. Então, naquela época, o que vocês estavam conversando um pouco antes aí sobre monitoramento turístico para planejar, nortear políticas públicas, não se tinha, era empírico, né? Era algo feito na tentativa do erro e acerto. E aí, esse ano que vem, a gente faz 50 anos de curso de turismo aqui no Brasil, né? Agora, o primeiro plano, de fato, existente no Brasil foi em 1992, com o PNMT, que é o Plano Nacional de Municipalização do Turismo. Antes disso, as coisas iam acontecendo. E nesse processo, você tem por exemplo, a Embratur, ela, em determinado momento da nossa vida, ela também era responsável pelo cadastramento e ordenamento. Hoje, né, e a gente está com um público bem brasileiro aqui, para não ficar com recorte de Estado muito forte, a Embratur, na verdade, hoje ela é uma agência que cuida de promoção internacional. É bem definido o papel da Embratur. Enquanto o Ministério do Turismo, ele cuida da promoção doméstica, que é completamente diferente da internacional. Se você pegar a operação, a forma de tratar, é uma linguagem completamente diferente. Até que, principalmente porque aqui dentro a gente concorre entre a gente, e quando você vai fazer uma promoção internacional, na verdade, primeiro você tem que atrair para o Brasil e depois disputar esse turista dentro do Brasil. O Ministério do Turismo, ele agora é o responsável pelo ordenamento turístico. Isso, o que eu quero dizer com isso? O Cadastur, ele não é mais na Embratur. Então, quando uma pessoa fala, eu estou cadastrado na Embratur, na verdade, você já sabe que ela é da old school, que a gente chama, né? Que é aquele pessoal que trabalha mais antigo, que é antes de 2003. Esse cadastramento ela passa para o Ministério e o Ministério faz essa questão de cadastramento, infraestrutura, são obras, então isso caiu muito para o Ministério, e a Embratur, ela hoje é um órgão, é uma agência, né, de promoção turística. Uma autarquia, né? Sim. No recorte do Rio de Janeiro, como tem vários outros estados, se mistura mais essas funções, né? Então, a gente tem a Turigio, ela é o órgão delegado do Ministério do Turismo para fazer esse ordenamento, mas a gente trabalha muito a sinergia para a setor completa. Então, assim, a gente não sabe, em determinado momento do processo, qual funcionário é de cada casa. Então, a gente se junta, né? Nós somos uma empresa de economia mista, então tem toda uma complexidade de economia mista, a gente tem patrimônio, tem que fazer gestão de patrimônio, assim como eu estava falando na época da Suderj, você tem que fazer gestão de estádio, então tem outras atribuições que não é só política pública, né? A secretaria ela fica até um pouco mais livre para praticar as políticas públicas, mas há uma sinergia e trabalhamos o trabalho se mistura um pouco, assim, né? A diretoria de planejamento, na verdade, ela é a diretoria de planejamento setor Turigio. Não existe uma diretoria de planejamento de um órgão que não fala com outro órgão. A gente juntou e a gente trabalha os dois, tanto a empresa quanto a secretaria, de forma conjunta. A Turigio ela tem um papel muito importante na questão do desenvolvimento, porque a Turigio, nós temos funcionários de carreira dentro da Turigio. Então, você tem vários funcionários, muitos dos funcionários eles são, inclusive, antes de 88. São pessoas que têm uma bagagem histórica da memória, eles têm a memória do desenvolvimento do turismo.
lembra que a maioria dos funcionários são antes de 88, né? Antes da Constituição. Então, você tem quase a integralidade da Turigi, pegou o primeiro grande planejamento nacional de turismo, que foi o PNMT em 92. Então, eles têm essa bagagem histórica que ajuda muito, né, com as pessoas jovens que entram através dos cargos comissionados, principalmente pela Setur. Eles entram nesses órgãos e acabam conseguindo compor isso. É uma juventude com ideias novas, como você falou, já chegando turismólogos, vários turismólogos lá trabalhando com a gente, chegando com ideias novas, com uma bagagem boa, acadêmica, eu acho até mais robusta do que eu fiz turismo há 20 anos atrás. Então, assim, o que se dá hoje dentro de sala de aula é diferente do que dava 20 anos atrás, que é completamente diferente do que se dava há 50 anos atrás, que era uma formação mais técnica, né, mais para o front. Então, você tem hoje um cuidado na questão de gestão mais intenso, né? Eu fui do primeiro ano da UF, da Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sou apaixonado pela UF, não é nenhuma crítica ao que eu vou falar, o professor também dá aula na UF, mas o primeiro ano é o primeiro ano, né? A gente ainda está se encontrando dentro das disciplinas, né? Então, você tinha ainda um processo diferente, de construção de curso, né? Eu também fui de primeira turma. Então, você sabe que o tópicos especiais, às vezes, é aquele tema, o tópicos especiais, entendeu? Então, assim, mas a formação vem cada vez mais melhorando. Isso se reflete nos profissionais que estão chegando no mercado, né? Profissionais muito bem capacitados, com uma visão muito, muito boa. E o nosso sonho, porque a gente tem uma visão mais macro de Estado, é que esses profissionais eles sejam principalmente absorvidos pelos municípios. Porque senão... Porque tem uma questão que é um papel também da Turigi muito importante, que é essa qualificação do turismo, principalmente no interior, né, de qualificar a gestão, e a interlocução com turismólogos é muito mais fácil, porque ele já vem com uma bagagem acadêmica. Então, quando você já conversa com a pessoa que ela foi treinada para isso. Quando você não tem, às vezes, esses profissionais dentro do município, às vezes você precisa ser um pouco mais didático para passar o conhecimento. Então, é um trabalho que está sendo desenvolvido pela academia, que é muito bom. Eu acho que nós vamos colher frutos ali na frente. Não é rápido, não é uma coisa que de uma hora para outra. Isso não vai chegar uma geração e povoar completamente a gestão de todos os municípios. Mas é bom que é um processo que está acontecendo, né? Então, eu começo a encontrar vários turismólogos em várias posições importantes dentro da cadeia produtiva, e isso é muito legal de ver. Isso é bacana de você falar, Felipe, também, uma questão que é a seguinte: a gente pega até o exemplo da nossa primeira live aqui. A nossa primeira live, a Luciana, que foi nossa convidada, ela até gravou de novo conosco. Ou seja, a primeira iniciativa, ela é algo que é mais difícil de se... É o começo, né? Então, é bastante tentativa, erro e acerto, tudo junto. Eu queria te perguntar, Felipe, também, sobre uma questão que é a seguinte, sobre os planos, né? Planos de turismo. Como é que está acontecendo isso aqui no estado do Rio? E aí, você falar o que a gente tem em andamento, né? E assim, como eu sei que você é um pesquisador, no sentido de ser muito antenado, atualizado, até se você puder passar algumas outras referências, né? Além de comentar sobre o do Rio, que você tem ali está à frente dessas iniciativas, mas falar também de algumas iniciativas na esfera da gestão pública, ou seja, vão ser dados que posteriormente as pessoas vão poder consultar, de alguma prefeitura ou de algum estado que você destaque, que também esteja fazendo aí um trabalho bacana nesse sentido de planos, né? Tá. Fábio, pode ficar no fio, tá? Pode ficar no fio, tá tranquilo. Eu posso, antes de você responder a do Fábio, eu posso te fazer uma que vai ao encontro do que a gente estava falando? Uma coisa que eu achei super interessante, quando eu estava também pesquisando um pouquinho sobre a Embratur e tudo mais,
como ela começou. Eu achei muito interessante quando você falar para a gente entender as instituições, entender a época que elas foram criadas, né? Porque tem uma relação direta quando a gente pensa na razão que elas existiram e que ao longo dos anos elas foram se moldando, né? Então muita coisa mudou, a gente sabe que o turismo é uma atividade recente, a gente bebe muito da água aí da geografia e principalmente quem está na gestão da administração. Hoje eu dou aula só no curso de administração, infelizmente não estou mais dando aula para o curso de turismo, mas a gente bebe muito da água, né? Dessas outras áreas. Então o turismo ele é se construindo, né? Como você muito bem colocou. Mas eu acho muito interessante quando a gente vê quando a Embratur foi criada, né, a razão dela, e hoje ela volta com a mesma proposta, né? Então, quando ela começou lá atrás, quando ela surgiu, ela era o primeiro órgão, né, que surgiu de turismo, mas ela também tinha um foco muito forte na parte promocional, né, na tentativa de promover o Brasil no mercado externo, né? E hoje a gente tem a Embratur voltando hoje não, né? Porque já tem um tempo que ela está sendo responsável pelo turismo internacional, nesse reajuste que o Ministério teve que fazer. E eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. Eu acho que é algo bem interessante as pessoas entenderem a importância que tem a gente falar da imagem do Brasil no mercado externo, né? Isso é uma discussão, e aí a gente está num ambiente acadêmico que é bem tranquilo da gente falar, porque a gente não está falando de questões ideológicas aqui, a gente está falando em questão a longo prazo, né? Então você pega o México que investe 180 milhões de dólares por ano em promoção, e a gente fala de um orçamento nosso de 10 milhões de dólares. Assim, não tem... a política pública do turismo, ela passa primeiro, eu acho que assim, o primeiro convencimento, eu tive que explicar para os meus pais que o turismo era uma atividade econômica, que eu não estava, apesar de já ter trabalhado como recreador e adorava trabalhar como recreador, trabalhei com vários segmentos, né? Eu trabalhei como condutor, trabalhei em vários pontos do front, mas quando eu resolvi fazer gestão, porque a UF, o Fábio sabe disso, ela é gestão em turismo, o foco dela é a gestão pública. E eu já tinha maturidade suficiente, já tinha feito 3 anos e meio de engenharia, então você estava largando uma faculdade de engenharia para fazer turismo. Eu já sabia o que eu queria, né, dentro da escolha que eu tinha feito. Que eu queria trabalhar com gestão de destinos. A minha ideia já era essa, né? Tanto que o meu desenrolar acadêmico depois foi todo focado nesse ponto também. Então, quando a gente fala dessa história da Embratur e fala de políticas públicas, tudo isso, eu acho que primeiro a gente tem que pensar numa forma assim, se o Brasil realmente leva a sério o turismo. Se a gente acha que isso é uma atividade econômica, né? E eu acho que essa mentalidade está mudando, Roberto, bastante. Assim, eu também acho. Acho que as coisas estão começando a se encaixar, mas ainda tem uma caminhada longa, né, Felipe? Tem. A gente ainda sofre um problema em vários lugares do Brasil, que a Secretaria de Turismo ela é dada para uma pessoa ser somente secretário e para viajar. Enfim, eu acho que a gente precisa tratar o turismo mais profissional. Como é que a gente faz isso aí, respondendo a sua pergunta em relação à imagem e tudo isso que a gente está conversando? Primeiro, monitoramento. Se um destino não monitora o seu mercado, né, de dados, ele não sabe a quantidade de pessoas que recebe, de onde vem, o que eles acharam, qual é o impacto financeiro. Se ele não tem as perguntas básicas, consegue ter os indicadores básicos da evolução, porque quando você trata de uma atividade econômica, se a gente quer ser considerado uma atividade econômica, a gente tem que falar o economês. Um economista... Exatamente isso, porque o turismo, se ele é uma atividade econômica, por que ele é tratado como se fosse algo que desenvolvesse sozinho, né? Porque eu acho que a ideia de quando você conversa com a maioria do ambiente público, né? Quando não entende o turismo como atividade econômica, e aí você entra em várias discussões, aí a geografia traz essa discussão, né? Enfim, não é o caso, mas se é uma atividade econômica, é igual você está falando, ela tem que ser tratada como atividade econômica. Ela tem que ser vista como. Porque aí, só porque você tem uma cachoeira, você tem uma praia, então o turismo ele acontece sozinho? Geração espontânea. Geração espontânea. Exatamente. É o que jogam pra gente, né? E a grande discussão que eu faço, a gente faz um trabalho muito forte aqui no interior, que assim, uma coisa é você ter um recurso, outra coisa é você ter um produto.
né? Recurso é aquilo que pode ser explorado como produto. Ter uma cachoeira não quer dizer que você tem turismo. Produto é quando você já coloca na prateleira. Eu tenho onde ficar, onde comer, o que fazer, horário de visitação, como chegar, tem guia, tem condutor, tem toda uma cadeia produtiva que se beneficia com isso. Então, esse é o primeiro ponto, né? Para levar a gestão, quando a gente estava em 2013, quando eu estava como subsecretário de turismo no município, a gente criou o CEPTUR, é o Centro o Rio CEPTUR, né? O Centro de Pesquisas aplicadas ao turismo da cidade do Rio de Janeiro. E aí, Roberto, a gente criou um break-even para a cidade. A gente começou a falar a linguagem do economês. O que é o break-even na cidade? A gente precisa passar de 14 bilhões de receita turismo para dizer que a cidade teve um ano bom. Menos do que isso, a cidade, alguma ponta, a gente calcula, obviamente, o todo, mas se a gente teve menos de 14,2 bilhões de reais de receita turismo, alguma dessas pontas não viraram o break-even delas. Então, assim, a gente começou a desenvolver estudos sobre isso, que, inclusive, a gente ganhou o prêmio Nesomar, que é o Isomar, que é o Research, é uma entidade de pesquisadores, né, mundial, e tem da América Latina. A gente foi painel do Latinoamérica por causa de, assim, pela primeira vez, os dados já existem. E aí, assim, é o que eu falo, você tem os dados e fatos do Ministério do Turismo, você tem o RH, você tem vários dados, mas foi a primeira vez que um grupo sentou, pegou esses dados, organizou, colocou de forma amigável e apresentou para jornalista, para a população, para o meu pai, entendeu? Assim, vocês devem ter tido dificuldade também, né? Porque, assim, de uns tempos para cá, a gente começou a ter uma padronização melhor desses dados do Ministério, né? Porque há um tempo atrás, a gente não conseguia... Porque o Rio também é uma das principais cidades. Então, assim, vocês tinham também dados que né, o resto do Brasil, por exemplo, Centro-Oeste, é muito difícil a gente fazer, porque quando você pega, por exemplo, de dados internacionais, a gente aparece no e outros, sabe? Então, assim, fica mais difícil ainda da gente, às vezes, conseguir algum dado. Mas eu tive muita dificuldade, e aí quando a gente vai buscar na internet algum dado, às vezes para fundamentar um projeto, alguma coisa, a gente sempre encontra aquelas manchetes, né? O turismo cresceu 25%. Cara, mas se você pega se você faz uma avaliação histórica desse crescimento, não é isso, não é assim, né? Então, assim, as pessoas não sabem, têm dificuldades até de ler os dados. Então, né, o jornalista, ele pega lá, ele achou que ia dar um impacto legal. A cidade sempre teve 10% a mais de turistas no carnaval do que do ano anterior. Tem cidade aí que está com 1,5 bilhão de turistas, né? Se for fazer a conta, porque você chega uma hora que você... Tem umas histórias muito engraçadas de falas de secretários falando: esse ano vamos receber, em um dos destinos que eu estava estudando, assim, vamos receber não sei quantos milhões de cruzeiristas. Aí você olha no CLIA, né, que é o monitoramento de cruzeiros brasileiros, não tinha o número de leito que ele estava falando. Você fala, mas ele está contabilizando caiaque, está contabilizando veleiro. Então, assim, a falta de monitoramento gera isso. Cada um fala o que quer. Então, e isso atrapalha muito a política pública, porque eu vou te dar um exemplo. A gente começou, o Fábio deve conhecer, uma pessoa que ajudou muito nesse processo também foi o Osiris Marques. A gente começou a discutir sobre isso, né? A ideia desse início de discussão, ele começou mais ou menos em 2005. O Chile, para o Rio de Janeiro, ele estava em 8º. Aí ele começou a subir, foi para 4º, começou a chegar a 4º. E na época, quando chegou em 2013, que eu já estava com esse monitoramento já sendo realizado, já tinha uma plataforma, já tinha um site, já tinha uma coisa, uma pessoa, na época, quando a gente estava discutindo budget de promoção internacional, ele falou assim: não, nós vamos atacar a Rússia. E eu não vi o Chile entre os ataques, né, entre o público. Eu falei assim: mas por que a Rússia? Não, porque é um mercado emergente, papapá, não sei, assim. Porque a Rússia é legal, né? Sei lá, queria visitar São Petersburgo, Moscou, sei lá por quê. Ele tirou da cabeça que poderia ter um grande fluxo de russos. E esse grupo já estava muito fechado. Ele falou assim: vamos fazer um comparativo Rússia-Chile. Aí você pega o Chile crescendo absurdamente, você pega a Rússia com alguns problemas de que o perfil do turista russo que cruza o oceano, que já visitou a Europa inteira e cruza o oceano,
É um cara mais velho, então é um cara que não fala inglês por questões históricas da Guerra Fria. Você não podia, só quem falava inglês era espião, então assim, você tinha um problema. Nós tínhamos no Rio de Janeiro 28 guias que falavam russo, somente, né? E nem sabemos se todos estavam na atividade, mas a gente fez uma pesquisa. E o mercado russo, para chegar no Rio de Janeiro, demorava um voo 26 horas, porque ele vinha parar. Então, era muito complexo. E para você fazer o promoção em russo, você tinha que levar o material em russo. E as promoções na Rússia são muito mais caras do que no Chile. Quando você comparava, hoje o Chile é o nosso segundo mercado, tá? Só você. Quando você... Com certeza. As pessoas elas têm dificuldade de entender que o regional é o que mais viável de se trabalhar, né? Parece que o turista bom é o turista que vem da Europa. O Rio tem muito isso. E aí, quando a gente comparou, né, e na segunda reunião de definição de praça, né, a gente falou, olha, não tem sentido nenhum. O que a gente vai gastar na Rússia, eu faço 5 ações no Chile, que é um mercado que está crescendo muito, muito, muito mais rapidamente e que a gente tem muito mais facilidade pela questão do espanhol. Para aqui na cidade do Rio de Janeiro, ele é praticamente quase todo mundo trabalha com turismo fala espanhol ou um portunhol bem arrumado. Então, muito mais próximo. Então, existe uma coisa assim de essa profissionalização do turismo. E a questão de imagem, existem 2 tipos de imagem. Eu acho que isso a gente peca hoje bastante, né? E isso não está refletindo só num problema para o turismo, está refletindo inclusive em problemas econômicos para o Brasil. Essa falta de gestão de imagem que a gente tem lá fora, né? Você vê assim, boicote de produtos e tal, a nossa imagem não está boa, não tá. Então você tem, quando a gente fala em gestão você me perguntou de gestão de imagem, você tem 2 gestões de imagem. Você tem a primeira gestão de imagem do país, né? Imagem do país, a imagem que a gente passa. O brasileiro ele sempre foi tido em todas as confusões e trapalhadas históricas nossas, independente de governo, qualquer coisa. A gente sempre foi um povo hospitaleiro, que sabe receber, que é um povo mais bonachão, que isso era ruim para o turismo de negócio, para o turismo de evento, que a gente tinha que mostrar a nossa capacidade de gestão para receber de forma profissional, mas ninguém nunca duvidou da nossa capacidade de receber bem, né? E hospitalidade, né? Tem uma questão de mega diversidade, que aí o Mato Grosso aí, que eu acho que um pouco uma síntese da nossa biodiversidade. Vocês não têm Mata Atlântica, mas vocês têm Pantanal no sul, tem a Amazônia no norte, tem Serra do Roncador, tem Chapada do Guimarães. Vocês têm um monte de ecossistema num estado, né? E assim, a gente sempre foi considerado. E vanguarda nas questões ambientais também, sempre foi vanguarda. A gente foi, né, mesmo não tendo feito, mas a gente sempre se pronunciou muito bem em relação à questão do biocombustível, das emissões e tal. E hoje, essa imagem não é a imagem que nós estamos sendo reconhecido lá fora. Isso já é um problema. Isso é um problema macro. Isso é um problema macro que a gente tem hoje. E você tem um problema micro no nosso segmento, mais fechado, né? Porque a gente não tem os escritórios de promoção. A gente, teve uma época que a gente tinha os escritórios internacionais. O que é um escritório internacional, para quem não sabe da história, né? Os escritórios internacionais são representações institucionais nossas que ficam 24 horas por dia buscando lead ou buscando negociar, buscando grandes operadores de turismo, grandes jornalistas de segmento de pauta colorida, que a gente brinca, não necessariamente só de turismo, mas é igual o Fábio Jutz aqui no Rio de Janeiro, que a gente chama o repórter feliz, assim, né? Então, assim, esses repórteres que fazem essas pautas mais de viagem, então são pessoas que trabalhavam a nossa imagem o tempo inteiro, inclusive, às vezes, rebatendo algumas coisas que eram faladas do Brasil. Hoje a gente tem uma total ausência desse processo internacional, o que dificulta bastante em relação a isso, né? Então, isso é um complicador hoje para a gente. A gente já vai ter um complicador da questão aérea, vai ter um complicador da questão sanitária. O Brasil, pelas dimensões, e aí tem um grande problema, porque assim, a gente está no Rio hoje com uma questão descendente da curva,
Só que a gente sabe que, por exemplo, o estado centro-oeste, por questões lógicas, a curva chegou depois. Então, e aí quando você pega numa somatória total, o Brasil, pela questão de dimensões continentais dele, ele vai ficar mais tempo sendo falado na questão do Covid. Então, é diferente do Equador, né, que é praticamente um bairro do Brasil, né? Então, você tem um pico, desce e é muito pequeno. Então, quando você tem o Observatório Mundial de Covid, eles já tiveram o pico deles, já estão resolvidos. Quando você olha o Brasil e as pessoas... E eu acho assim, Roberta, a gente tem uma arrogância brasileira de achar que todo mundo sabe o que é o Brasil. Quando você começa a trabalhar no mercado, que o cara fala assim, eu vou ficar no Rio de Janeiro, o pacote da Copa do Mundo, o cara virou para mim e falou assim, eu estava com um gringo lá fora, ele falou assim, não, eu vou ficar no Rio, só que eu comprei um jogo para Belém. Tem ponte aérea, ele não tem noção. O Belém, não era Belém? Era do Belém, tamanho do país, da distância. Apareceu aí na época da Copa, a gente tinha uns casos de umas pessoas que trocaram nome de cidade, compraram passagem para cidade errada. Dá umas risadas aí na época da Copa do Mundo. A gente fez uma pesquisa para saber, a gente achava que todo mundo sabia que o Brasil, que agora não tem visto para americano, e todo mundo agora... Aí a gente fez a pesquisa nos Estados Unidos, 0,3% sabia disso. Ninguém sabe, cara. As pessoas não sabem. Então, assim, a gente acha que sabe. Então, assim, precisa... Se propaganda fosse demais, a Coca-Cola não investia tanto em propaganda. Ela é líder de mercado e está todo dia lá botando propaganda Coca-Cola lá. Tem uns caminhãozinhos do Natal lá, daqui a pouco a gente já está esperando chegar aqueles caminhãozinhos do Natal. Todo não tem que fazer. Tem que estar. E tem que estar, porque se não tiver... Outros estarão, como eu falei, o México está em todas, Costa Rica está em todas. E a gente não consegue ser os primeiros nem aqui, né? Na América Latina, aqui na América do Sul, a gente está atrás de outros países, quiçá ainda, né? A gente querer ficar ganhando. Eu acho isso muito engraçado, é o que você falou, é a falta da gente olhar para o lugar que o Brasil está no contexto mundial e traçar uma estratégia que, de fato, vá trazer esse retorno que a gente espera, né? Então, assim, como você falou, eu gostei do termo. A gente é muito arrogante em algumas coisas, de acharem que nós somos tão reconhecidos, né? Mas é bem... Se não fosse, acho que seria cômico, né? E tem vizinhos nossos, assim, essa questão de estar líder e não líder aqui na América do Sul, ela flutua muito, porque se o Brasil está bem economicamente, a Argentina fica líder em caminho, porque vai um monte de brasileiro para lá. Quando a Argentina está bem economicamente, o Brasil fica líder porque vem um monte de argentino para cá. Então, essa é uma balança eterna, mas, de fato, você tem vizinhos como Colômbia, como Peru. Peru se profissionalizou muito no mercado, o Peru está muito bem, o Peru está investindo muito em... Outro dia eu fui entrevistado... É engraçado, né? Me liga uma pessoa da Bolívia para me entrevistar sobre o que eu acho da imagem da Bolívia. Então, assim, tem coisas que a Bolívia está fazendo, que não é um grande player, né? um grande destino. Né? Tá se mexendo. A Argentina se profissionalizou muito bem. O Chile há anos ganha o prêmio de melhor destino de ecoturismo do mundo e da América do Sul. Enfim, as pessoas estão se profissionalizando e a gente ainda está... E aí eu vou completar uma pergunta que eu não respondi para o professor Fábio. Qual a importância do Convention Bureau e outras entidades? Aí entra a importância. Eu tenho data de validade, qualquer secretário tem data de validade, qualquer presidente de Embratur, presidente de Turigi, secretário, governador, político tem data de validade. Isso não importa quem seja o político, aquela cadeira vai rodar em algum momento. A gente não pode ter apego a isso quando a gente pensa naquilo ali. Só que você não pode pensar, ninguém constrói um hotel pensando no hotel em longo prazo, a 4 anos. O cara, quando constrói o hotel, às vezes o payback dele é 9 anos. Então, ele está pensando no hotel, onde que ele deseja, né, o hotel dele que esteja daqui a 10, 20, 30 anos. É uma construção longa. E isso funciona para o mercado inteiro. As entidades de classe, o Convention Bureau é muito importante nesse processo, porque ele representa a cadeia produtiva. Né? Ele é um aglomerado de empresas que ele vai ser fundamental para, em harmonia com os setores públicos, definir as políticas públicas. Mas quem que leva a política pública a longo prazo, e aí, por isso que eu falo que a gente tem que sempre olhar as coisas para o momento que elas foram construídas, em 1960,
praticamente a Flumitur, na época a Turigi, que era a Flumitur, ela conduzia o processo. Esse processo não pode ser mais conduzido pela parte pública. Ele tem que ser conduzido pela iniciativa privada, com a academia, dando suporte técnico, com a população local. Mas, assim, Cuiabá, quando ela for planejar, Cuiabá tem que pensar o seguinte: onde eu quero estar em 2030, 2040 e 2050? Quando esse planejamento estiver pronto, ele tem que ser conduzido, ele tem que ser o guardião desse planejamento, tem que ser pessoas que estarão no mercado, que são as entidades de classe. E aí vem o segundo passo. Você pergunta para o público que vai estar daqui aos prefeito, no caso, daqui aos próximos 4 anos, olha, para nós estarmos aqui em 2030, em 2021 a gente precisa fazer isso, e ele tem que te ajudar a fazer isso. 22 isso, 23 isso, 24 isso. Se ele sair e entrar outro, os marcos anuais estarão, porque política pública é isso, você faz ano a ano, infelizmente. O que nós temos que ter a sabedoria desse processo ser conduzido pelas entidades. As entidades que têm que conduzir o processo e a gente dando suporte para eles a cada momento, né? E, obviamente, isso é um plano de voo, às vezes aparece uma acúmulo de nível, você tem que dar uma desviada para cá, o céu de brigadeiro você dá uma desviada para lá, né? A gente sempre em harmonia com eles, observando isso, mas eles têm que ser o fio condutor desse processo. O protagonista do processo tem que ser a iniciativa privada, não pode ser o público. Porque senão é uma coisa maluca, e isso eu já vi, que o público sai para mostrar a imagem, para fazer feira, alguma coisa, e vai lá para fora vender maçã. Quando chega aqui, nossa iniciativa privada só vende cenoura. E aí fica uma coisa de maluco, porque a gente chega lá, o público não fez estudo qual é o público-alvo, ele pode até ajudar, né? Nortear, montar base de dados, discutir, entender os produtos, estimular a diversificação de produto, mas ele tem que vender o que existe. Ele tem que vender o que está na prateleira. E ele tem que entender, junto com a comunidade local e com a iniciativa privada, o que eles querem do destino deles. Não a gente decidir o que eles querem. Quem tem que decidir são eles. Nós temos que ser simplesmente facilitadores do processo. Né? Então, é um pouco isso. Né? Eu vou falar uma coisa muito triste para vocês, pessoal. Não existe salvador da pátria. Não existe isso. Né? Se não for um pacto social e todo mundo construir essa história junto, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai chegar nenhuma mente brilhante e sozinho vai resolver o problema do turismo, resolver o problema de um país, ou de um estado, ou de um município. Se isso não for uma coisa conjunta, discutida, e todo mundo dando... todo mundo... Depois fica até mais fácil sensibilizar, Roberto. Quando você constrói algo em conjunto, fica até porque você não precisa sensibilizar, porque eles foram parte do processo. Então, quando a gente fala aí Mato Grosso, que tem muito destino frágil por causa da questão do ecossistema, quando você envolve a comunidade local, quando você envolve as pessoas que são os empresários locais dentro de um processo de planejamento, você não vai precisar gastar menos dinheiro sensibilizando, porque eles estão sensibilizados, eles participaram do processo. Então, eu acho que chegou a hora da iniciativa privada ter o protagonismo nesse processo. Né? Então, não só... mesmo porque são eles, né? Como se trata de uma atividade econômica, são eles que, de fato, são o protagonista, né, do processo. Então, ainda existe, né, essa mentalidade, principalmente quando você vai para uma cidade que não tem grandes empresas, que a gente está falando mais de um turismo ainda, né? Enfim, um turismo ainda com uma densidade menor. A gente está falando que a gente não dá para o empreendedor, para o empresário, o direito dele ser o protagonista do processo. E quem faz rodar a economia é a iniciativa privada. É uma atividade econômica, como você muito bem disse no começo. Então, a partir do o poder público quer tomar decisão de tudo, quer fazer tudo, e não faz essas consultas, o poder público não entende de mercado, o papel dele não é entender de mercado. Ele se esforça, ele só vai conseguir fazer isso bem feito se ele se juntar com quem de fato faz isso. Você quer ver um exemplo? A gente está expandindo no centro de dados nosso para monitorar e nortear nossas ações. E existe um dado que ninguém nunca conseguiu tabular, que é fantástico, e quando você vai para uma cidade menor, para um destino menor, ele fica mais fácil de monitorar, que é a questão do FNRH, né? Ficha Nacional de Rede de Hóspede.
Ah, mas alguém vai monitorar. Não, eu não, assim, não dá para gente, não dá para depender de uma Secretaria de Estado e a integralidade do monitoramento, porque a gente sabe que é caro. Então, aconteceu, quando eu estava na Secretaria de Turismo, né, lá do município, 2013, 2014, 2015, 2016, a gente gastava em torno de entre 90 e 100 mil com pesquisas de campo, monitoramento e tal. Aí entrou o novo governo, descontinuou. Aí depois a gente começou a fazer pela iniciativa privada esse monitoramento, né, pelos Convention Bureau. A gente agora, no processo lá, que a gente está refazendo o banco de dados agora para ter vários dados em esfera estadual. Aí eu falei assim, não vamos ficar pagando pesquisa aqui do Estado, porque se der uma descontinuidade, a gente vai perder a série histórica. Vamos fazer o seguinte, vamos ensinar os destinos a fazer o monitoramento. A gente está montando um EAD, né, um treinamento online nesse momento. Depois a gente vai fazer um treinamento presencial, onde a partir do ano que vem, né, você tem aí uma pessoa de Macaé, aí, a Maria José está aí, que eu vi que ela estava assistindo. Então, assim, a Macaé vai fazer o monitoramento dela, a Silva Jardim vai fazer o monitoramento dele, Paraty vai fazer um monitoramento dele, Angra vai fazer o monitoramento dele, com uma mesma metodologia e com iniciativa privada, porque a gente fala assim, às vezes dado é muito caro, realmente dado é caro, a gente sabe que é caro, mas existe dado, que é o Perfect Database, né, aquela coisa, só que existe o inicial, que não é caro. Isso. Então, assim, vamos pegar toda a hotelaria, vamos juntar todo mundo, todo finalzinho de mês, cada um passar como é que foi a sua taxa de ocupação e a origem de cada pessoa. Será que o nosso pessoal consegue, pelo menos, pegar, a gente ensinar cada meio de hospedagem nosso, fazer uma pesquisazinha com cada um? Já tem um dado legal. Beleza. A gente já começou sabendo assim, quem está visitando nossa cidade? Pegou lá, 74% que vem da minha cidade de Cuiabá. Pô, já entendi que Cuiabá é um mercado. Então, assim, começa a ter algumas coisas, né? A gente começa a juntar, aí junta lá com dados e fatos, junta com o dimensionamento de FIP, a gente começa a juntar algumas coisas, como eu te falei, é complexo, porque, por exemplo, a gente tem uma cidade aqui na Costa Verde, que é a Angra dos Reis, que é um destino bem forte aqui. Fazer o monitoramento do hotel foi fácil, mas fazer o monitoramento da Ilha Grande foi fácil, porque é um ponto de coleta. Só que a cidade, a Angra, ela é um destino em vários, é um município com vários destinos. Tem Ilha Grande, tem um perfil completamente diferente da cidade de Angra e completamente diferente dos resorts. O resort era fácil de monitorar, o de Ilha Grande fácil de monitorar, mas as pessoas que estavam em casas alugadas e pequenas pousadas era mais difícil. E as pessoas que vinham de carro, a gente queria entender também um pouco do fluxo de carro. Aí a gente fez uma pesquisa durante o carnaval inteiro com o Sebrae. O Sebrae tem esse papel fundamental no processo, nos postos de gasolina. Deu, assim, se você fizesse parceria com uma universidade, ali com o pessoal, e tal, não seria algo tão caro. Não seria algo tão caro. Dava para a própria iniciativa privada se cotizar e ter feito. Agora, a iniciativa privada ela tem que abrir os dados dela também. Então, você tem que convencer. Eu acho que esse é o ponto, né? Abrir os dados dela, né? Toda vez que a gente vai ter no Conselho Municipal... Pode falar, professora. Não, existe essa resistência de que, por exemplo, pelo menos aqui dos destinos que eu já tive oportunidade daqui do Mato Grosso de discutir, e a gente sempre fala de usar a ficha, né, dos hotéis, porque é obrigatório, né, no hotel. Mas eles não passam os dados, alguém passa recolhendo, existe algum movimento, mas vão confundir com parte de imposto, se estão pagando imposto, se não estão... Olha, é muito difícil, mas tem que começar. O processo de educação, ele começa, tem que começar uma hora para que você evolua no processo, né? Então... E isso é a importância dos Convention Bureau, das entidades de classe da hotelaria, Associação de Hotéis, Associação de Hotéis, porque eles podem recolher esses dados e passar o dado final. Se você vai ter muito mais tranquilidade em passar esses dados, porque assim, eles sabem que a entidade de classe, lá, seja ela a associação ou o sindicato, ou a fundação, ela não está ali para fiscalizar a ISS. Ela está ali para pegar o dado e jogar no colo das pessoas que de fato vão promover, fala assim, olha, você está investindo na Rússia, mas na verdade você tem que investir no Chile. Né? Então, assim, quando esse monitoramento internacional acaba sendo um pouco fácil aqui no Rio de Janeiro. Mas quando você vai para o dimensionamento da demanda doméstica, fica bem mais complexo.
É bem mais complexo. Aí você sai do empirismo, né? De alguém achar que a Rússia é legal e, na verdade, você tem ali uma base de dados consolidados. O que a gente vê bastante aí, especificamente sobre a FNRH, é que a gente tem uma grande oportunidade, os dados estão ali, né, sendo entregues para aquele meio de hospedagem cadastrado, e não necessariamente eles usam nem a favor deles, nem a gestão pública consegue alcançar esses dados para fazer, algumas vezes, essa gestão do destino turístico. Né? É legal você falar desse processo agora de EAD, que está sendo pensado para essa ação. No ano passado, né, a gente teve no ano passado e durou até o começo desse ano, teve o programa de capacitação de excelência da gestão do turismo, feito pela Secretaria de Estado de Turismo, junto com o Tribunal de Contas do Estado. Então, que vai continuar. Que legal, é bom saber disso. Eu fui um dos professores convidados e a gente viajou para alguns locais, né, algumas cidades chaves mapeadas, e a gente tinha ali a presença dos gestores públicos da área de turismo. Então, a gente consegue entender que tem Secretaria de Turismo, que está junto com cultura, tem algumas que estão com turismólogos, outras com cargos políticos, e você vai conseguindo entender, estar mais perto, até para entender a demanda deles, né? E conseguir ajudar de uma forma mais assertiva. Essa proximidade, esse trabalho de fazer essas sensibilizações, esses treinamentos, é fundamental para que você tenha uma questão que o Felipe falou, que é, né, a questão continuada. Porque o que a gente vê muitas vezes é um evento espaçado do outro. Eu participei do evento também fiz uma palestra no evento de turismo religioso, que foi feito também pela Secretaria de Estado do Turismo aqui do Rio. Mas, assim, quando é que foi o último, antes desse? Quando, assim, você tem umas ações que parecem muito isoladas. Então, é fundamental que essas ações elas sejam mais organizadas, estruturadas, aí como o Fio falou, o poder público, o poder privado, a iniciativa privada ajuda a você a continuar, né? A continuidade desses planos é fundamental, porque eu participei de algumas bancas até de TCC, de trabalho e conclusão de curso recentemente, né, falando agora na semana passada, né, e semana retrasada, falando sobre a potencialidade de turismo em Niterói, né, onde está a UF, que eu também dou aula lá. E aí, um monte de ideia que o Felipe, né, que estudou lá, há 20 anos se fala do potencial turístico da cidade, do plano estratégico da cidade, o diagnóstico da cidade, mas os números ainda não estão andando. Então, eu fico pensando até que ponto a gente está sendo, de certa maneira, até ineficaz, porque a gente tem um monte de estudo falando sobre algum local, e isso é aplicado para todo mundo. Eu vi aqui Ouro Preto, por exemplo, imagino quantos TCCs tem lá da UFOP falando das cidades históricas ali da região, e como é que isso é aplicado? Como é que a gente está conseguindo desenvolver? Como é que a sociedade está sendo movimentada? Porque um monte de estudo sobre o mesmo assunto a gente já tem, né? Então é importante que isso ande, que isso vire efetivamente uma ação, né, Felipe? Eu tenho eu posso falar aqui que a gente está no ambiente acadêmico, então e eu sou da iniciativa privada, pública e acadêmico, e eu acho assim, tem esse lado, Fábio, mas eu acho que a gente se promove muito mal como acadêmicos. Muito conteúdo é gerado, conteúdo bom é gerado, só que eu acho que, assim, primeiro é o seguinte, falta a primeira pergunta, né? Nós, como acadêmicos, quando a gente realiza estudo, a primeira coisa que a gente tem que perguntar as pessoas que vão, de fato, aplicar esse estudo, que é iniciativa privada ou iniciativa pública, eles estão interessados no dado que a gente vai buscar? Porque eu acho o seguinte, às vezes eu tenho uma grande amiga, inclusive a gente estava conversando ainda hoje sobre isso, que é tá fazendo doutorado em AV, e ela fala assim, não, mas eu fiz aquele estudo maravilhoso e tal, não sei o quê, mas ninguém leu. Eu falei assim, mas você perguntou se alguém queria saber aquilo? Se você não perguntou, desculpa, perdeu tempo, acabou. Porque assim... Essa é a maior crítica que a gente tem na academia, né? Que a gente produz de interesse. E aí, de fato, quando a gente vai pensar em um dado, na produção de um dado,
a gente conversa com essa... Porque não existe muito essa conexão, né? A gente tem tentado construir essas pontes da academia com a iniciativa privada, com o mercado. Existe uma onda cobrando isso das instituições, e eu falo isso porque nós somos de instituição pública e isso vem muito forte em cima da gente. A gente tenta construir esses caminhos, mas é muito difícil. Esses dias falaram assim, perguntaram assim para mim, Roberto, você tem experiência com economia criativa, né? Que a gente está criando um projeto. Eu falei, bem, se a experiência vocês estiverem precisando, seja para fazer slide, você pode me chamar. Porque, infelizmente, quando você é dedicação exclusiva da universidade, você não pode empreender. Eu, por exemplo, dou aula de marketing há 16 anos, eu tento empreender, tento fazer umas coisas, agora estou empreendendo pela internet, por quê? Porque quando eu vou para a sala de aula, os meus alunos, eles querem saber o funcionamento da ferramenta, eles querem saber tudo, e a partir do momento que você não tem isso, você não vive, como é que você vai falar de empreendedorismo se você não empreende? Você fala de um conceito, e isso reflete exatamente o que você falou. A gente tem, ao longo dos anos, a academia, ela tem produzido algumas áreas mais, outras áreas menos, né, por conta do perfil mesmo, mas que a gente tem produzido muita informação que não é de interesse, né, para quem vai usar, para os tomadores de decisão. Se você não vai gerar um dado, uma informação que vai beneficiar esse grupo a tomar uma decisão que seja importante para o mercado, de fato. E quando se produz, não se dá visibilidade também que ela poderia ter. Se a gente conseguir devolver para todos aqueles empreendimentos turísticos que a gente fez um estudo de caso, o que foi feito já é um grande avanço, porque o que acontece é que a gente tem uma série de estudos de caso, diversos, e você vai lá, investiga, pesquisa, entende daquela empresa, você nem devolve depois aquele resultado do seu trabalho para aquela empresa que foi tão gentil para você fazer aquela coleta de dados. Então, se a gente começar assim, devagarzinho, né, devolvendo para aquelas empresas que a gente teve a oportunidade de conhecer por dentro, esse trabalho final, acho que já é um começo mais próximo de uma execuibilidade. E aí... A Eliane Sampaio falou uma coisa muito interessante aqui sobre a questão do mestrado profissional. Né? Tem mais um fator, o meu mestrado é mestrado profissional, que a entrega do produto é exatamente um pouco isso, mas no mestrado profissional, a professora que me orientou, a Cecília Bueno, ela foi muito forte em relação a isso, porque ainda mais porque foi na área de ciências ambientais, e ela é bióloga, e ela falava muito isso, né? Que biólogo fala muito para biólogo. E a gente fala muito para nós, para a gente mesmo. Então, quando a gente tenta aplicar se o meu produto é uma cartilha de desenvolvimento de destino, talvez a minha linguagem não pode ser a mesma linguagem da monografia, porque vira uma linguagem chata, vira uma linguagem longa, vira não sei o quê. Então, acho que a gente precisa jogar nossa linguagem um pouco mais coloquial quando for aplicar. Assim, a gente acha assim, o dono do hotel... e eu convivo muito com essas pessoas, Fábio. Assim, eu brinco, eu dou aula também de marketing, eu brinco assim, vocês vão apresentar um projeto de negócio, às vezes vocês têm uma paixão pelo projeto de vocês, que vocês poderiam ficar falando 20 horas sobre o seu projeto. O cara que está ali para te dar o dinheiro, ele tem 15 minutos e você tem 40 segundos para segurar a atenção dele até 4 minutos, e depois é só para finalizar a reunião e ir embora. Então, assim, o dono de uma rede de hotel, lá, de uma grande de hotel... Você vai apresentar um projeto desse para ele, né? Olha, eu fiz aqui um modelo novo de projeto de gestão, assim, ele tem 10 minutos para esse projeto. Não dá para entregar um negócio para ele de 120 páginas. Então, assim, é muito complicado. Eu e o professor Fábio, a gente discutiu muito isso em relação ao selo consciente, que era uma dessas discussões também. A gente vai ter que fazer um processo de protocolo, de sensibilização para as práticas, de boas práticas sanitárias. Não dá para fazer igual um Estado fez e entregar para o cara uma apostila de 74 folhas. O dono do hotel não vai ler. Se o dono do hotel não vai ler, imagina os colaboradores dele. Então tem que ser uma coisa mais prática, mais visual, a pessoa olhar. Então, assim, eu acho que falta um pouco do marketing da professora Roberta nas nossas produções acadêmicas, Fábio. Assim, a gente produz, cria o bondade e depois pergunta para a professora Roberta, agora como é que a gente faz isso friendly, amigável, que as pessoas escutem? Eu tenho um aluno que ele está aqui, é um orientando meu, e a gente está querendo aplicar um questionário, lógico, mais uma pesquisa de questionário com os hotéis. Eu já até revendo isso por causa da pandemia, mas... E eu estava lá falando, Augusto,
Por que essas pessoas vão responder? Vamos conversar. O que eles vão ganhar para responder isso aqui? Vão ganhar uma garrafa d'água? O hotel está disposto a dar uma garrafinha d'água? Estão dispostos a fazer o quê? Dar um desconto? Não importa. Senão a gente não consegue coletar dado. E aí era um dado, é uma pesquisa aplicada, né, já que é uma demanda da Secretaria do Município, né, o dado é uma demanda deles, então, mas assim, eles não vão responder. Se você não tiver alguma coisa, algum atrativo para que eles respondam isso, o retorno é muito baixo, né? É a sofrência aí de quem pesquisa. O Phil, e aí a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. Eu queria voltar aqui para uma pergunta inicial e aí acrescentar, assim, para ver se você consegue passar para a gente alguns planos, né, que você acha que seja referência, para deixar isso para as pessoas que estão aqui, para que aqueles que têm interesse, para que eles possam fazer uma pesquisa futura. O psicólogo, né, está trabalhando na gestão pública, algumas áreas que você está vendo o profissional de turismo fazendo a diferença em alguns locais, você diz aí no Rio, fora, como é que está aí? E aí, para finalizar, como é que estão os trabalhos aí atuais da Turis Rio com relação aí os planos em execução? Um pouquinho aí desse panorama para a gente caminhar para o encerramento. Tá, vou falar rapidamente, assim, a gente, obviamente, a gente está pensando sempre a curto prazo, no nosso dia a dia lá, está bem duro, né? A gente tem hoje um processo de pandemia que ele não é só um problema sanitário para a gente, de saúde, ele é um problema econômico muito, muito forte. Então, atualmente, a gente teve vários momentos, né? O primeiro momento foi um momento igual para todo mundo, que foi um momento de susto. Todo mundo tomou um susto. Ninguém achou que fosse acontecer aqui no Brasil. As pessoas acharam que o vírus não ia conseguir atravessar o Atlântico e estava tudo bem. Quando as pessoas viram, era um negócio mais grave do que a gente imaginou. Não adianta falar que sabia que isso acontecia. Nem nos filmes hollywoodianos a gente ia imaginar que ia acontecer isso. Então a gente teve um momento de susto aqui no Rio de Janeiro. Desse momento de susto, como a gente estava tinha um delay de 1 mês e meio, e a nossa secretária, que na época era subsecretária, Adriana de Carvalho, também é coordenadora de um curso de turismo, ela é uma estudiosa também, além de ser hoteleira e ser organizadora de eventos. Então, o pessoal que trabalha com a gente tem uma veia acadêmica muito forte, e a gente começou a debruçar parar de pensar um pouco a longo prazo. A gente estava com algumas atividades a longo prazo, que era a questão da captação de uma nova malha aérea, de transformar o Rio de Janeiro de volta num hub doméstico para atração de internacional. Tem toda uma metodologia, a gente precisa de 7 nacionais para alimentar uma internacional. Enfim, eu não vou levar muito tempo, porque a gente está com tempo. Depois, se quiser convidar depois, professor, a gente discute sobre esses planejamentos a longo prazo. Mas aí a gente teve que debruçar sobre o que a gente conseguia fazer imediato. E aí o mundo, né, e o brasileiro o brasileiro ele é especialista em vários assuntos, né? Todo brasileiro é especialista em futebol e medicina e passou a ser especialista em Covid. Todo mundo sabia a data que ia acabar, todo mundo sabia que negócio ia acontecer, e a gente já sabia que ninguém sabia de nada. A verdade era essa, né? Vamos deixar a discussão disso para quem entende, que é quem se formou, epidemiologista que se formou nisso, e vamos ver o que está acontecendo no mundo. E dos vários pesquisas que a gente começou a realizar no mundo, a gente começou a pegar assim, vamos pegar as convergências, né? Começa a pegar as convergências, o que está convergindo, e o que está divergindo a gente deixa aqui do ladinho para a gente ir acompanhando, mas vamos trabalhar nas convergências. E nas convergências a gente se antecipou ao nosso plano de retomada. O que é o se antecipar? Primeiro, a gente fez o selo turismoconscienterj.com.br, já estou fazendo merchan aqui, todo mundo pode entrar, turismoconscienterj.com.br. É um selo que a gente fez muito parecido com os moldes de Portugal, né? É um selo autodeclaratório, onde a iniciativa privada participou com a gente da construção dos protocolos, e isso foi importante para depois eles mesmos espalharem. A gente já tem mais de 2.500 empresas certificadas com selo no estado do Rio de Janeiro, né, que se comprometeram a seguir com os protocolos. Pra vocês terem uma noção, o nacional está com 8.000. Então, a gente teve essa rápida capilaridade nossa foi devido a esse processo de construção conjunta.
Então, assim, esse é o primeiro ponto. A gente fez o selo. A gente fez o selo, colocou o site. Aí a gente falou assim, o que a gente vai diferenciar da Turquia, do Portugal e de outros lugares que tem selo? Primeira coisa que a gente fez é algo que já deveria ser feito há muito, muito tempo. A gente criou uma área de B2C, né? Então, não só a empresa vai usar o CRM dela para falar que ela tem o selo, mas se você entrar hoje lá e falar sou turista, você consegue achar hotéis, transportadoras, agências, guias, atrativos, todos eles têm selo. Então, você consegue montar o seu pacotinho dentro do selo. Então, já é um diferencial dos outros selos. A gente tem uma área onde a gente divulga os selos. Aí, beleza, fizemos, não, mas beleza, a gente precisa melhorar isso, né? A gente já criou uma coisa diferente, mas a gente precisa criar mais coisas diferentes. Aí a secretária, agora a atual secretária, ela falou assim, tá muito confuso, nós somos 92 municípios aqui no estado do Rio de Janeiro, tá muito confuso, porque cada município tem o seu decreto. E aí agora a gente inaugura sexta-feira agora, mas já está no ar, né? Já dei um spoiler para vocês aí, se vocês quiserem entrar. O Onde Estar Aberto. A gente brinca Onde Estar Aberto, mas na verdade como se fosse um botão que você vê se a cidade já está com os hotéis abertos, restaurantes abertos, os atrativos estão abertos, se estão 100% abertos, se estão 100% fechados, se estão parcialmente. Então já foi um passo seguinte que a gente deu, porque aqui está todo mundo louco para sair de casa, com segurança, e a gente já colocou esse para frente. Também, assim como o Rio Grande do Norte, a gente também já deu entrada no DATTC para a internacionalização do selo, do reconhecimento. Estamos ainda no processo cuidando disso. E aí começa na semana que vem uma campanha. E aí, como é que a gente fez a nossa campanha, Roberta? O short haul, né? A viagem que você falou muito bem, né? A viagem de curta distância é a que mais cresce no mundo. Então só que com avião, 6 horas, a gente pega a América do Sul inteira, o Rio de Janeiro. Quando a gente fala de carro, a gente fala 600 quilômetros. Eu estou forçando um pouco a barra, porque Campinas está mais ou menos 600, a gente queria fazer em Campinas também, mas a gente, entre 400 e 600 quilômetros é essa viagem de curta duração. Então a gente pegou o estado do Rio de Janeiro e suas extremidades, calculou os mercados, fizemos uma consulta com a parceria dos Convention Bureau e da iniciativa privada dos mercados, fizemos os bolsões e estamos fazendo. E a partir da semana que vem a gente começa o ataque, que é o ataque definitivo de B2C, né? Então, assim, quem está no selo hoje vai receber uma campanha de venha para o Rio de Janeiro, né? Eu ainda não posso falar qual vai ser a frase exatamente, porque a campanha vai ser lançada também na sexta-feira agora, na reunião de Conselho Estadual. E a gente vai fazer esse convite para as pessoas virem para cá com estilo bem fluminense, carioca, um jeito bem light, bem divertido. E vamos começar a campanha de televisão, rádio, negócio. Não vai ter não torcendo para não ter nenhuma mudança no cronograma. As mudanças do cronograma elas se darão de fato se tiver alguma regressão em relação à curva. Paralelo a isso, a gente fez um trabalho também a gente está o tempo inteiro falando com o Fungetur, com a Gerrio, que é a questão do crédito, né? Então, a gente tem o crédito desde para microempresas aos créditos para as grandes empresas. A gente deve receber um aporte agora de mais 56 milhões, a gente vai abrir as inscrições a partir da semana que vem, para que as pessoas façam. E aí é uma batalha muito sensível, a gente tem grandes amigos no mercado que estão passando por situações muito difíceis, né? Então, assim, pessoas que têm empreendimentos familiares que seus avós criaram e não sabem se conseguem reabrir. Então, a gente está correndo atrás para esse crédito, tentar aumentar o período de carência, né? A gente jogou era 3, agora é 12 meses, e diminuir os juros e tentar que as pessoas consigam atravessar esse túnel aí para a gente começar o outro ano, se Deus quiser, diferente desse ano. Então, a gente já tem algumas respostas bem legais, algumas cidades estão cheias, funcionando a 50%, cheia dos 50% dela. Então, tá com, isso já tem um movimento acontecendo aqui, principalmente na questão do interior do Rio de Janeiro. A gente, na região de Visconde de Mauá, está com uma ocupação boa, tem uma questão de Serra que está com uma ocupação boa, então a gente está otimista, feliz com isso.
E na retomada a longo prazo você tem outras coisas que a gente tem que falar, né? Porque a gente desenvolveu o nosso plano de retomada em 4 ondas. Então, a primeira onda é o desconfinamento e o reencontro familiar. Aí você tem uma segunda onda, você começa com as reuniões, os casamentos, eventos sociais, algumas coisas mais controladas. Aí a terceira onda, você vem a volta à captação dos congressos e o mercado mais, que a gente, como é um mercado muito a longo prazo, a gente tem um grupo chamado NICE, que é o Núcleo de Inteligência e Captação de Eventos, que é uma brincadeira que a gente fez com o segmento mais, Meet, Incentive, Congress and Events, que a gente continua trabalhando forte na questão de captação de congresso. Captação, quem sabe como é que funciona uma captação, às vezes demora 8 anos, então a gente é mais a longo prazo, e esse mercado de captação não pensei que tivesse acabado meu som, foi o Fábio que desligou. Esse mercado ele funciona, às vezes a gente demora 8 anos para fazer uma captação, então a gente tem evento confirmado em 2029 aqui no Rio de Janeiro, a Febrasco, por exemplo, um evento médico. Então esse mercado ainda continua girando, e aí isso faz total sentido quando a gente fala de planejamento, enfim, é uma conversa um pouco mais longa, de a gente falar de redução de curva de sazonalidade, de deixar mais retilínea, isso reflete na capacitação e qualificação, enfim, acho que é um pouco mais longo se eu for entrar nessa seara aqui agora. Então, acho que estou com medo de passar meu tempo aqui, e eu acho que é isso. Agora ficou desligado seu microfone. Agora foi. Tranquilo. Obrigado, Phil. Muito, muito boas as suas contribuições. O pessoal aqui gostou bastante. Você está vendo aqui os comentários. Esclareceu muitas questões que a gente tem aí. E a nossa intenção é realmente essa, de trazer profissionais de excelência que possam nos ajudar e contribuir em vários segmentos, né? E hoje falando especificamente sobre a gestão pública, com o Phil falando da Turigio. Acho que foi muito esclarecedor, pegando aqui a fala até da Drica, que colocou aqui agora. Acho que a gente conseguiu aí trazer um panorama bem interessante sobre a gestão pública, com a tua visão aí, toda a tua bagagem, experiência na área, de uma forma clara, até porque você também é um professor, então consegue aí trazer as informações de forma clara, de uma forma específica e profissional, por você ser um formado na área de turismo e por estar na área de turismo desde sempre. Então, eu agradeço aí imensamente a sua participação aqui conosco. Certamente a gente nunca consegue aí falar tudo que a gente gostaria, porque o tempo, né, que a gente tem previsto aí de uma hora e pouquinho é curto para escutar tanta coisa boa que você tem para dizer. E aí, né, eu queria falar mais um pouquinho, passar a palavra para a professora Roberta, que hoje a gente está na nossa penúltima live. Convido a todos aí a participarem na semana que vem da nossa última live desse ciclo. E sexta-feira aí vocês já vão ver uma novidade, que eu e a professora Roberta já estamos trabalhando também. A gente vai divulgar para todos que estão lá no Telegram, que estão no Simpla. Mas agradecer mesmo aí ao Phil pela contribuição, agradecer a todos que estão aqui conosco. A gente vê que muitos de vocês estão com a gente aqui desde a primeira live. Eu espero que a gente esteja contribuindo com conhecimento para todos vocês. Várias pessoas aqui conhecidas aí que são nossos alunos aí em algumas instituições. Eu agradeço imensamente a presença e acho que a nossa intenção é essa, de trazer um conhecimento que realmente agregue valor a cada um de vocês, em cada ponto aí de estudo que cada um de vocês está. Então, passo a palavra para a professora Roberta, minha parceira nesse projeto, em outros, e tem coisa, a gente já teve reunião de tarde, a gente nem consegue falar das reuniões anteriores, que já entramos em outras atividades. Então, professora Roberta, por favor. Nossa, então só agradecer novamente, Felipe, muito obrigada pelas contribuições. É muito bacana a gente conversar, porque cada semana a gente tem que trazer temas muito diferentes, e a gente ainda não tinha conseguido falar um pouquinho sobre essa parte
da política pública, né? Sobre essa parte da gestão pública em si, né? Não é nem política, mas a gestão pública em si, né? E aí a gente sempre comenta em algumas oportunidades que eu acho que uma das coisas difíceis da gente trabalhar o turismo é que o turismo ele é um grande articulador, né? Ele depende de todas as outras secretarias, porque a gente depende da infraestrutura, a gente depende de tudo, e aí o nosso orçamento sempre fica comprometido. É uma bagunça a gente conseguir fazer turismo, né? Quando a gente não tem a prioridade que nós gostaríamos, como você deixou claro. Então, você trazer essa visão de quem está aí dentro da secretaria e o Rio, saber que o Rio já tem essas iniciativas e já consegue profissionalizar mais a atividade, a gente já fica mais feliz de saber que começou a puxar aí à frente para a gente começar a aprender um pouquinho e ter aí uns cases para apresentar para outros municípios, por menores que sejam, alguns caminhos aí para facilitar. Então, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer também. Obrigada a todos que estão presentes, né? A gente está aí se tornando bem próximo das pessoas. A gente já está há quanto tempo, Fábio? Já tem uns 2 meses que a gente está com o projeto? 2 meses. 2 meses, isso aí. 2 meses. Toda 2 meses que a gente está. Toda quarta-feira, às 7h30 no horário de Mato Grosso, 8h30 no horário de Brasília. A gente está aqui e errando, acertando, pedindo desculpas que às vezes alguns não conseguem entrar. Até hoje, a gente está aqui até agora. Eu estou aqui recebendo mensagem que alguns não conseguem entrar. Mas a gente tenta, a gente muda de plataforma, a gente começa mais cedo e a gente vai tentando até a gente conseguir ir, né? A gente está tentando e peço desculpas aí por eventuais falhas, mas a gente vai seguir sempre. E só para a gente fechar, eu vou lembrar que semana que vem a gente vai ter mais uma fala que vai falar sobre a Aline e a Rita. Vão falar um pouquinho para a gente sobre economia de turismo. Felipe, se você tiver um tempinho, vai ser bem legal. A gente vai falar um pouquinho sobre esses números, uns estudos que a Aline tem feito. Vai falar um pouco sobre eventos também. E ela fez um estudo, está terminando o doutorado, fazendo um estudo sobre os impactos econômicos do turismo e como os números não têm ajudado a gente a perceber esse desenvolvimento também, né? Algumas falhas que a gente tem nesses dados. Então, pode ser que você se identifique aí com a fala. Bom, obrigado, Roberto, obrigado, Fábio. Estou sempre à disposição, quando se eu puder, no horário eu estarei, com certeza. Espero na próxima palestra nossa nós estarmos presencialmente. Sinto falta também do touch, sinto falta da gente se encontrar. Respondendo a Roberta, brinco que o turismo é um grande a arte de se apropriar das coisas. Então, quando ela fala de interação entre secretarias, nossa principal arte é se apropriar do esporte, se apropriar da cultura, se apropriar do desenvolvimento e transformar isso em produto. Enfim, agradecer demais a vocês, a atenção de vocês e meus contatos o Fábio tem, pode colocar no chat, Fábio, sem problema nenhum. Eu respondo sempre que possível. O WhatsApp eu respondo mais rápido que o e-mail, mas estou à disposição aí e qualquer coisa é só dar uma ligada. Tá ótimo, obrigada. Então, obrigada, gente. Obrigado, Felipe. Né? Vamos aí encerrar mais uma live, né? Até semana que vem. A Magali tinha até sugerido, Fábio, que a gente falasse um pouquinho sobre formatação de roteiros, ela me mandou uma mensagem essa tarde. Às vezes a gente consegue produzir alguma coisa, né? Fazer alguma fala. Vamos estudar isso aí, né? Existe essa possibilidade. Beleza. Então tá, galera, boa noite. Foi um prazer enorme. Um abraço. Boa noite. Dormir. Até a próxima, pessoal. Boa noite aí. Tentar dormir com 2 crianças. Vamos lá. Opa! Descansar um pouquinho, né? Até mais, gente. Tchau, gente. Boa noite. Se cuidem.